A gente conversa agora com Fernanda Ribas, gerente trabalhista da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, a FIENG. Fernanda, seja muito bem-vinda. É sempre um prazer receber você aqui. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos que acompanham a CNN. Fernanda, queria começar perguntando exatamente sobre as perspectivas de diálogo junto ao Congresso Nacional. Agora, como trazer a Aline Beckett para a gente a perspectiva de um novo diálogo sobre o projeto de lei que também trata sobre praticamente o mesmo assunto. E eu me lembro, inclusive, numa entrevista recente com o presidente da Federação das Indústrias aqui de São Paulo, Paulo Scaff, aqui na CNN Brasil, ele apontava que a probabilidade de se aprovar um projeto de lei causava, inclusive, mais insegurança jurídica ainda do que aprovar-se uma PEC, exatamente porque isso seria contestado em âmbito, inclusive, poderia parar no Supremo Tribunal Federal, enfim. Eu queria entender exatamente se você concorda com essa leitura e entender quais seriam as perspectivas se, evidentemente, agora esse texto que vai ser discutido na Câmara dos Deputados, ele for adiante. Certo, Vitor. Realmente, o Scaff tem razão, né, no apontamento dele. Vê-se que a alteração que está sendo proposta é na Constituição Federal, porque é ali na Constituição que tem o limite da jornada que pode ser aplicada em todo o país. E a ideia, então, é que esse limite seja reduzido de 44 para 40 horas. E, no segundo momento, teria projeto de lei que regulamentaria pontos específicos dessas alterações. E o que está acontecendo hoje é que um projeto de lei está tramitando, né, tendendo aí a regulamentar questões que ainda não estão definidas no âmbito da Constituição Federal. Então, no nosso entendimento, gera uma insegurança jurídica enorme, porque como que nós vamos regulamentar questões que ainda não estão definidas na Constituição Federal? Então, de fato, eu acho que é mais um aí demonstrativo, né, da pressão que está se tendo em razão do momento eleitoral, em que está colocando para tramitar um projeto de lei que vai regulamentar uma questão que ainda está para ser definida. É realmente uma fonte enorme de insegurança jurídica. Está indefinida e a gente tem acompanhado o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, resistir em dar vazão ao andamento e apreciação desse projeto no Senado Federal. Eu queria entender se há a perspectiva, Fernanda, de os setores serem ouvidos de uma forma um pouco mais, pelo menos, presentes, né? Serem mais convidados a observar de uma forma mais próxima o andamento dessas conversas no Senado Federal do que aconteceu na Câmara dos Deputados, por exemplo. Nossa expectativa é que a tramitação da PEC no Senado ela seja num ritmo mais adequado, né, com a oitiva do setor produtivo e de todos os outros setores envolvidos. Então, esperamos que haja aí possibilidade de a gente manifestar em audiências públicas, né, em que a gente possa aí apresentar os estudos de impacto econômico, né, cada setor aí tem esse estudo direcionado à sua área, mas eu acho que é comum aí se dizer que todos os setores produtivos serão envolvidos, né? Demonstrou aí a questão do setor de transporte, de fato, mas existem vários setores, por exemplo, na indústria, que são intensivos de mão de obra também, né? Da mesma forma que o setor de transporte. E eles serão altamente impactados, né? Então, a nossa ideia é que haja esse espaço para um debate responsável e um debate aí fora da pressão eleitoral. Então, o nosso desejo é que essa discussão se prolongue aí para após as eleições. Fernanda, e qual deve ser esse impacto prático, dados esses levantamentos e estudos atuais da FIENG? O estudo que foi feito aqui pela Gerência de Economia da FIENG prevê aí, ao longo de 10 anos, né, um impacto da redução de 18 milhões de postos de trabalho. Né? Além disso, uma redução do PIB em até 16%. Né? São impactos muito importantes, né, que devem ser considerados e que poderão ser sentidos no dia a dia da nossa vida. Né? A padaria que vai ter que
para manter aí o seu funcionamento da forma que acontece hoje, ela vai ter que contratar novos empregados. Isso vai aumentar aí o custo dela com o pessoal, né? Então, não é só a questão da hora trabalhada que vai ser aumentada, né? O valor da hora trabalhada. O número de empregados também terá que ser ampliado. E aí vai acontecer o quê? Vai repassar isso para os produtos. Então, o pãozinho do dia a dia vai ficar mais caro, né? Um setor aí, por exemplo, mesmo o setor público, né? Os hospitais e outros serviços públicos que precisaram ampliar aí o número de trabalhadores para manter a oferta de serviço, vai ter também aumento de custo. Quem vai pagar por esse custo, né? Está sendo previsto essa ampliação do custo também para o governo? Não é só o setor privado, né? São vários, o impacto aí é na economia como um todo. Então, é muito complexo para se decidir sobre essa pressão aí tão grande, né? Seja em regime de urgência, que o PL está impondo ao Congresso, seja aí com esse desejo de se definir antes das eleições. Nós temos muita preocupação com isso. Eu queria uma análise sua sobre os ditames atuais, a legislação que foi inclusive atualizada com a reforma trabalhista de 17, mas também entender se os ditames da proposta alternativa apresentada pelo senador Rogério Marinho atenderiam às solicitações e demandas do setor industrial. A proposta apresentada pelo senador Rogério Marinho, ela mantém os limites atuais que estão na Constituição, né? Então, diferentemente do que está sendo aí veiculado em alguns locais, de que estaria sendo infringidos direitos trabalhistas que hoje, né, nós temos, não é essa a proposta. A proposta, então, mantém o limite hoje da Constituição. E ela, além disso, ela permite a utilização de várias escalas de trabalho. Então, ela não engessa para apenas uma escala, né? Como está acontecendo na PEC que foi aprovada na Câmara. A PEC do senador Rogério Marinho, ela dá uma flexibilidade na utilização das escalas. E aí, o que acontece? Os setores podem analisar, né, aquela escala que melhor os atende. Porque tem setores que hoje já utilizam, por exemplo, a 12 por 36. E ela não cabe em outros setores que utilizam, por exemplo, a 4 por 4. Ou até uns setores específicos, como o setor dos embarcados, né, que ficam lá, trabalham 14 dias direto e folgam 21. Então, hoje existem tantas jornadas, né, tantas escalas que são aí amplamente utilizadas, e o que a PEC prevê é que essas escalas permaneçam e possam continuar sendo utilizadas dependendo aí da necessidade de cada setor. Então, a gente vê como um grande avanço, porque ela mantém os direitos trabalhistas, né, que hoje já estão aí, que já são né, devidos, então ela mantém esses direitos e ainda permite a utilização de novas escalas de trabalho. Fernanda, há alguma perspectiva de travar não só o setor industrial, mas evidentemente os outros grupos de pressão, os demais setores da economia, de travar essas discussões da PEC 6x1 no Senado Federal? E se não for possível, eu queria entender se a perspectiva de que cada um dos setores seja tratado, a regulamentação dessas atividades da jornada de trabalho para cada um desses setores, ela seja discutida por meio de projetos de lei complementar, ou PDLs, enfim, eu queria entender se isso está no escopo também de preocupações ou de estratégias por parte da FIENG. A FIENG, ela apresentou na Câmara várias emendas à PEC que foi lá aprovada, nenhuma delas foi conhecida, né? A nossa ideia também, agora no Senado, é também atuar nesse sentido, né, de contribuir para a melhora do texto que está lá apresentado, né? Em nenhum momento aqui a FIENG é contrária à questão de redução da jornada. Isso é um ponto que, inclusive, nós negociamos aqui em várias convenções coletivas, cláusulas referentes a jornadas diferentes de trabalho. O que a gente está questionando é uma imposição por lei
de uma única escala de trabalho, de uma única jornada. Então, a nossa estratégia é continuar aí atuando, apresentando aí melhorias a esse texto que está tramitando no Senado, mas nós dependemos aí de senadores acatarem essas emendas, né? E nós entendemos que, mais uma vez, né, o fato de estarmos aí em um ano eleitoral impacta até nessa aceitação aí dos senadores em relação às emendas que são apresentadas. Certo, conversei com Fernanda Ribas, gerente trabalhista da FIENG, a Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais. Fernanda, muito obrigado pela disponibilidade de conversar com a gente. Eu que agradeço o convite, estamos à disposição.